assim. Então, é você ter a consciência de que isso, independente de ser ou não ser uma figura, vamos dizer assim, intelectualmente importante, mas se tiver documentação que seja relevante, a gente sabe que a história, ela né, hoje em dia você faz do micro ao macro, né, o cotidiano, tudo isso, né, estamos longe daquela história do positivista do século XIX, né? O Rui tem duas experiências, um com o Henrique e outra com a Márcia, lá Eu na sei, FFP. aliás, o Rui, eu ia te procurar, o Paulo já me passou exatamente porque São Gonçalo está nessa também. Então, a Ilha das Flores, aquele colégio... A experiência dele é anterior à Ilha das Flores, e sabe tudo de documento de São Gonçalo, esse camarada. Isso, a igreja lá, tudo isso. A gente vai, aliás, né, temos que conversar, tá bom? Eu peço desculpa a vocês aí, a professora Mariana. Dalso também. Devendo resposta, né? Tá. Resposta. Também, Dalso, também. Estou esperando. Vocês aí, desculpa, porque eu me atentei quando a Vossa Excelência fez o contato comigo. Que Vossa Excelência, pelo amor de Deus, não sou, não. Isso não é que eu não sou Vossa Excelência. Mas é num contexto mais amplo, né? É num contexto mais amplo. A excelência da criação, todos nós somos, né? Então, eu estava junto com o David organizando um encontro de preservação de patrimônio e foi muito corrido. E depois não reativei o contato contigo, mas já fiz contato aqui com a Secretaria de Cultura, que tem um acervo interessante do município. Os documentos da Câmara, que nos anos 60 foi para o lixo, conseguiram recuperar uma parte, a Câmara também recuperou uma parte. A paróquia Nossa Senhora da Conceição de Boa Esperança também, os livros ainda se encontram lá, não foi recolhido ainda para a Mitra. Os 2 cartórios também, os 3 cartórios, primeiro, segundo ofício, também tem bastante material. Eu cheguei até a fazer, eu estou fazendo uma pesquisa lá, fazendo uma digitalização mesmo manual por causa do trabalho que eu estou realizando, mas eu acho que vai ser muito importante para a nossa região esse trabalho. Silva Jardim também tem bastante coisa. Tanguá, nós conseguimos fazer uma pesquisa também lá, conseguimos aí junto com o David, fiz uma petição para o juiz, para a gente ter acesso aos documentos de cartório. Tem muita coisa interessante. Cartório de Manilha tem documento, cartório de Tambi, entrada de estrangeiros, datado de 1843, com as características de cada pessoa que vinha da região. Então, tem sem contar outros, né? Uma infinidade de documentos. Realmente, se não houver essa ação, vai se perder, né? Então, assim, já conversei com as pessoas. Depois você manda de novo um zap para mim, para a gente poder reativar isso aí, que eu vou... Eu já ia te ligar, né? Inclusive, eu recebi aqui vários, assim, que a gente faz essa militância aí no Facebook, eu recebi vários presentes aqui, que a gente está com um projeto de um livro agora aqui, álbuns de fotos de 1880 até os anos 70, tem muita coisa, então a gente tem muito trabalho aí para frente aí. Exatamente, né? E a gente procura aquelas pessoas que têm esse interesse para nos ajudar, que conhecem, né, a cidade, conhecem as pessoas e nos ajudam a fazer esse levantamento, porque isso não tem só eu digo que os guias do patrimônio têm 2 finalidades, né? Uma é você dar essa ciência aos pesquisadores, né? Os 2 lados do balcão, da ciência, aqueles que precisam fazer pesquisa, né? E do outro lado também de uma forma de levar, através do nosso trabalho, esse incentivo, né? Mostrar a importância desses acervos, né? Que eles precisam estar organizados, que se eles não podem estar num lugar, eles devem estar numa instituição que possa, né, levar adiante essa preservação. Então, é um trabalho de formiguinha, sabe? Ana, eu queria te falar, né, que eu sou a Paula, que a gente teve a reunião até sobre o Centro de Memória de Itaboraí, também estou aqui, que o inventário, olha, desde a nossa última reunião, o inventário já avançou mais ainda. Então, até a gente continuar afirmando, né,
a pesquisa, até lá, eu acredito que parte do inventário, principalmente bibliográfico, já vai estar todo inventariado. Então, que ótimo, que ótimo. Né? Agora nós estamos fazendo nessa primeira fase, e comigo trabalham arquivistas, né? Eu coordeno esse trabalho também e vou às instituições e tal. Mas, no momento, com a pandemia, com essa coisa toda, a gente deu preferência de fazer primeiro via Meet, preenche tudo, e depois nós vamos lá ver o acervo, né? Fazer uma mensuração, quantos metros lineares, quais são as séries de documentos, tipos documentais, essa coisa toda para registrar, né? Então, eu fico muito feliz. A gente está indo e está indo bem, exatamente porque a gente está conseguindo. Eu agradeço muito ao David e a tantas outras pessoas que têm como vocês, né? Que tem nos ajudado aí, porque sem esses contatos ficava praticamente impossível, né? Porque da minha experiência, lá no Centro-Norte Fluminense, eu tinha que ir a todos os lugares pessoalmente, com carta, com não sei o quê, com não sei o que lá, não conhecia ninguém, então explicar o que é o trabalho, levar a carta, que na época era um projeto até financiado pelo INEPAC, né? E aí levava a carta da fundação, ia conversar com o juiz para falar, olha, eu quero fazer esse levantamento lá no cartório, mas o cartório não me deixa ir diretamente, então vim conversar com Vossa Excelência, doutor e tal. E aí a gente foi fazendo, né? E conseguimos um ótimo resultado, né? E isso vai na tradição daquele Guia do Patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, que é de 97. Então, esses diversos trabalhos, eles são uma maneira, gente, da gente ter uma memória desses conjuntos documentais, dessas instituições, da gente depois poder dizer o que tinha, o que não tinha, né? E procurar, né? Fazer o melhor dentro do que for possível, né? Mas a gente está fazendo. E como vocês aqui, que eu tenho certeza que esse grupo aqui, todo batalha, se não é com patrimônio documental, é com patrimônio edificado, nas diversas vertentes do patrimônio, né? Que eu acho fundamental a gente trabalhar em conjunto, né? E todas essas formas, elas de patrimônio, são fundamentais para a gente ter essa memória, construir, né, a história, tudo isso. Então, estou aí. Conhece esse material aqui? Eu não estou enxergando. Guia Brasileiro de Fonte para a História da África, da Escravidão Negra. Sim, é verdade, lá do Arquivo Nacional. Tem 2 volumes dele aqui. Isso. Ótimo. Também, né? Está nessa linha também, só que ele faz um recorte diferente, né? Ele faz um recorte das fontes para a história da África, né? E tal. Mas, no caso, a gente faz esse aí é das instituições custodiadoras, que podem ser, que são arquivos, né, por si, ou que têm arquivos, né? Então, a gente pega tudo aquilo que consegue, né? Lá em cima, no Centro-Norte Fluminense, pegamos sociedades musicais, pegamos as lojas maçônicas mais antigas, pegamos os colégios mais antigos, principalmente em Friburgo, não só a Igreja Católica, mas também a Igreja Luterana, né? Então, a gente vai procurando. Claro que a gente não vai conseguir abarcar tudo, senão eu ainda não teria acabado o meu trabalho. Tem algumas categorias que a gente privilegia, né? E aí vai fazendo esse trabalho, mas esse trabalho tem prazo, né? A gente tem que entregar. Então, a nossa previsão é que ele esteja pronto no final do ano que vem, né? Pelo menos assim, em termos de trabalho bruto, né? E tal, e aí vamos para o produto final. Mas é isso. Espero contar com vocês aí. Tá certo, Maria Ana.
uma consideração em cima, já para a gente passar, vou passar a fala para o Cláudio, já para daqui a pouco a gente já encerrando. A gente já está estendendo para 2 horas de reunião. Ih, meu Deus. É porque o assunto rende. Pessoas assim que são referência aqui no Leste Fluminense, né? E você como uma referência também para a gente. A justificar também a ausência hoje da Maria Janaína, o pai dela está fazendo 90 anos, né? Ela está lá comemorando com a família. A gente está recebendo o resto do acervo do João Batista Cáfaro, né? A filha ficou muito feliz, né? Que ela tinha já doado parte do acervo para o Instituto e a outra parte, né? De quadros, o primeiro estandarte do município do Brasão, né? Que foi desenvolvido na década de 60, conseguiu salvar, né? Então tem que ir lá buscar o arquivo. Até falei isso com o Luiz Maurício, do Saramago Pinheiro também, que foi deputado federal na década de 60, 70 também. A filha já se demonstrou interesse em fazer essa doação. E Rui também, se puder fazer uma fala em cima, né? A gente está para lançar agora em dezembro a revista do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraiense, né? A gente já estabeleceu uma comissão permanente, né? Uma das comissões do Instituto, né? O Rui é o nosso diretor-geral e a Cecília é a nossa diretora técnica, né? E a gente já estabeleceu algumas diretrizes, né? Rui, você poderia fazer uma consideração rápida em cima disso? E depois a gente passa a palavra para o Cláudio. Então, rapidamente, como o presidente está pedindo, né? A gente vem desde meados do ano fazendo uma série de reuniões para discutir a necessidade da revista, né? Que está prevista lá no estatuto original, mas eu acho que nesse momento, mais do que cumprir um preceito regimental, a gente está aqui reunindo aqueles que se dedicam à história, à geografia, ao patrimônio cultural da região, não só de Itaboraí, né, da região, e aí nós decidimos, então, constituir uma revista do Instituto, seguindo uma tradição dos institutos históricos de ter a sua revista, né? Com o foco de valorizar essas temáticas, né? A história, as ciências sociais, as ciências humanas em geral, né? O patrimônio cultural da região. Então, esse é um pouco o nosso perfil. Teremos uma reunião da comissão na semana que vem, né, para a gente poder avançar um pouco mais nisso, e agora vai ser a reta final, né? Teremos aí 2 meses de trabalho intenso, né, na produção dos textos. Esperamos que os sócios já estejam produzindo seus textos, né, para que a gente possa aí em dezembro estar lançando o primeiro número da revista, que terá periodicidade semestral, né? Então, a revista, a princípio, ela não é uma revista endógena, né? Não vai ser apenas, espera não contar apenas com a publicação dos textos dos associados, mas também aberta a todos os estudiosos que trabalhem com a região. Então, a gente já faz o convite para a Paula, para o Luiz Maurício, para a Ana, né, para que vocês possam ir pensando aí seus textos para submeter à nossa revista, se não para agora, já para os próximos números do ano que vem. Obrigado, Rui, mais uma vez. Obrigado, Cecília, também. Oi, Renata. Que ele falou, ele não falou o Vinícius vai ser intimado, o Vinícius vai ser intimado, pode deixar, não vai ser convidado, não. Valeu, Rui. Vinícius, na verdade, já foi indicado como sócio correspondente do Instituto. Falta tomar posse. Já está até aprovado em ata. Tá bom. E intimar para fazer o lançamento do livro dele aqui no nosso HGI. Esgotou, rapaz. Isso aí. Eu fiz pouquinho, esgotou já. Que pena. Mas está disponível na internet. Vocês podem procurar lá e baixar lá na net. Está como arquivo, tá como público. Aí é só baixar lá. Mas, Vinícius, a graça é fazer o lançamento do livro, fazer o coquetel. A boa notícia é que eu recebi alguns jornais de época para o HGI, exemplares do Itaboraiense e Folha de Itaboraí. 1920, 1930. Doar para a hemeroteca. Aí vai para a hemeroteca da BN. Aí... Sim, a gente, Vinícius, a gente até falar isso com o Luiz Maurício também. O Luiz Maurício fez um trabalho lá no Jornal Itaboraiense,
com o Folha de Itaboraí. Na última sessão, a gente fez uma sessão solene de posse, e também dentro da revista a gente tem um conselho consultivo que tem cátedras, né? E um dos homenageados foi o seu Odir Barros. Eu convidei a filha dele, né, a Regina, para participar, né? Ela ficou muito, muito feliz, né, com a homenagem. E eu estava dialogando com ela essa necessidade, né, dessa publicização, né, do acervo, né? A Paula também conhece bastante, porque o Centro de Memória hoje, ele tem um acervo físico do Folha de Itaboraí, né? Não só os jornais, como as fontes primárias, né, as fotografias, né, do que o senhor Odir conseguiu salvar, né? O senhor Odir tinha essa questão também de emprestar muito documento do acervo dele, e esse acervo não retornava. Então, falando com a Regina dessa necessidade, não desmerecendo o Centro de Memória, mas uma questão que a gente teve algum problema aqui na cidade, de gente travar essas fontes. Eu acho que seria mais adequado, né, ficar lá no Centro de Memória, com uma questão até museológica também, né, das edições originais, mas que esses dois jornais da cidade estejam inseridos na hemeroteca digital, né? Eu conversando com a Maria José lá da biblioteca, tive uma grata conversa com ela, já conhece os dois acervos, já visitou Itaboraí, né? Só que o Tribunal de Contas, ele passou um intimato à Biblioteca Nacional que eles têm que digitalizar todo o acervo raro nos próximos 2 anos. Então, o acervo do século XI ao século XIV da Biblioteca Nacional, ele tem que ser digitalizado, né? E eles estão focados nisso, né? E sobrevivendo dentro das condições que a gente está acompanhando aí das instituições públicas nacionais, né? Nas dificuldades, que eu não vou entrar no mérito dessa questão, né? Então, eu falei, olha, eu só posso conversar com vocês aí daqui a 2 anos. Eu nem sei se eu vou estar aqui, né? Mas eu já de antemão já conversei com a Regina, nós já se disponibilizou a conceder uma autorização, porque a Biblioteca Nacional, por causa da reserva legal, ela já tem parte desses acervos, né? Até talvez de uma forma mais um acondicionamento até mais adequado, né? Pela questão da reserva legal. Eles estão precisando só da autorização para poder divulgar. Com a Folha de Itaboraí eu já resolvi praticamente com todos os herdeiros, falta conversar com o nosso amigo lá, seu Aymar, Luiz. Porque ele também tem aquela dificuldade, né? Tem o itaboraense, né? Do seu Aymar. E tem a prela, tem as fontes, as fotografias, né? E como a gente já falou aqui... A gente podia conversar, porque parte já tem lá, né? Digitalizada, que foi iniciada antes de eu entrar no Centro de Memória. A gente também podia conversar sobre isso, que uma parte dele já está lá. Sim, então, mas a questão que pega lá para a biblioteca, a gente tem que saber o padrão da digitalização, que a Biblioteca Nacional ela tem um padrão, né? Tem que ver se está adequado. Que o nosso não é um padrão muito bom, né? É o padrão que conseguiu fazer. É o que deu para fazer, né? Vamos colocar assim, né? Para sobreviver, né? A gente nunca critica a pessoa, é um mau costume que algumas pessoas às vezes têm, mas até aqui nos ajudou o senhor, como algumas pessoas dizem, né? Então, a gente vem agora a forma adequada, né? A Paula agora está fazendo um trabalho adequado lá no Centro de Memória, de fazendo inventário, de saber o que tem. Não adianta dizer o que tem, né? Sem saber o que existe dentro do acervo e também não ficar segurando, né? Eu e Luiz, como pesquisadores da cidade, a gente sempre teve muita dificuldade em pesquisar nos arquivos públicos do município, de posse da prefeitura, justamente da dificuldade que alguns servidores criavam, né, com relação aos acervos, né? Então, uma das missões do Instituto foi justamente essa, né? Já passei para a Ana Maria o que a gente já tem, né, de acervo, né? Depois ela vai fazer a nossa visita, aquele café com bolo que ela vai estar aqui em Itaboraí para conhecer, né? Vai estar prometido, hein? Ah, tá gravada a reunião. Pois é. Então, o que acontece? A gente está nesse trabalho, né? Uma das nossas premissas, Maria Ana, na verdade, desculpa, é de congregar pessoas que briguem pelo patrimônio, briguem pela cultura, mas de uma forma harmônica, né? De pessoas que vêm aqui agregar. Igual eu falei para Paula, o Instituto não é inimigo do Centro de Memória, a gente trabalha em conjunto. O Instituto ele consegue alcançar onde a prefeitura não alcança, né? Porque é o que você falou, governos passam, a Fundação Dom João hoje é uma referência para as outras instituições municipais, né? Mas qual foi o caminho que a Fundação chegou, né? Para ter essa consolidação, essa independência, essa dotação orçamentária, né? Então, o que acontece? O Instituto não, o Instituto a gente está aqui, a gente contribui. Estava falando aqui, pessoal, o Rui me deu uma dica, conversei com o Delbrando, a gente fez uma aquisição aqui de um documento em leilão que vai ser muito feliz para a nossa comemoração. A gente também está num processo de celebração do bicentenário da independência, que o Knaus também está ajudando a coordenar, né?
Então, aqui a gente estava discutindo até com o Delbrando aqui um comitê, que a gente tem que até marcar uma reunião na próxima semana falando nisso, de definir o que a gente vai fazer de celebração para o ano que vem a nível de município, né? Das comemorações. O Delbrando já deu as ideias dele, concordei com muitas, né? A gente agora tem viabilidade financeira, viabilidade técnica, né? E esse documento que eu consegui adquirir por indicação do Rui, ele é proveniente da Biblioteca do Barão de Buritiba. E provavelmente, estava conversando isso com o Rui, provavelmente esse documento foi escrito por Dom Pedro I, eu não sei. Vou confirmar ainda, fazendo uma análise, né, em cima de outros estudos também, né? Porque ele se fazia passar, ele usava pseudônimos, né? Tem como sacristão de Itaboraí, como sacristão de Tambi, da freguesia de Tambi. Então, agradeço o Rui mais uma vez por essa indicação, fiquei muito feliz lá, preocupado, que é a primeira vez participando do leilão, para não dar um lance maior de 5 mil, 6 mil reais, mas consegui adquirir para o Instituto esse documento, né, fazer essa questão, né, porque é uma coisa importante, Mariana, esse diálogo, né, Dalson é de Rio Bonito, Renata de Maricá, Cláudio está ali falando de Anchieta, né, Cláudio também tem uma documentação, né, no IFARJ, né, ele vai falar um pouquinho, que está me ouvindo, sobre isso, que ele tem na biblioteca lá do IFARJ também, que é uma outra instituição que ele criou, né, com sacrifício, né, com 30 anos, né, Cláudio? Então, o que acontece? Essa política de aquisição de documentos, né, porque na nossa região tem muita coisa espalhada, né, tem muita família que ainda guarda documentos públicos, documentos que vão fazer parte para as nossas pesquisas, né, seja a nível da revista, seja uma dissertação de mestrado, doutorado, ou para um próprio inventário, né, de um guia do patrimônio documental. Então, eu termino a minha fala, registrar a presença do nosso amigo Sérgio Toledo também, que aqui é referência da história de São Gonçalo, né, Sérgio? Boa noite. Então, passar a palavra para Cláudio. Pode abrir seu microfone, Cláudio, fazer suas considerações importantes sobre o Barão de São Gonçalo. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Prazer sempre estar aqui. Bem rápido, né? Mas essa semana eu tinha começado no dia 14 de julho e, finalmente, essa semana eu consegui terminar um breve diagnóstico de situação em relação ao patrimônio cemiterial no Rio de Janeiro e, coincidentemente, foi um momento também que o pessoal do Anselmo me ligou, porque imprensa que é só barulho e desgraça, né? Quando a gente faz alguma coisa boa, positiva, a imprensa não noticia, né? Aliás, a Renata está aí para confirmar que na época lá da inauguração da Casa de Cultura de Macaé, que era uma coisa positiva, nem a secretaria divulgou a restauração, né? Então não adianta restaurar, que dificilmente eles divulgam, mas quando está caindo, todo mundo gosta de falar. E aí o pessoal do Anselmo me procurou, eu estava com o relatório já terminando, e aí eu acabei encaminhando ao Ministério Público Federal uma representação, né, que também pode ser chamada de denúncia, em relação ao patrimônio cemiterial do Rio de Janeiro. Isso por quê? Nós temos aí um conjunto de cemitérios realmente muito importantes e que de ano a ano a gente está acompanhando aí a degradação dos monumentos funerários sem que eles tomem conhecimento. E aí, a partir de um momento, né, em que houve lá o mausoléu do Barão de São Gonçalo, está desde a década de 70 desabando, amarrado por 2 vergalhões 3 e 16. Eu já inumeráveis vezes fui até lá tentando contato com algum descendente, né? A gente sabe aí da figura do Homero Guião, né, que também tem aí uma certa responsabilidade nessa questão, mas tem os descendentes, e eu tento travar um diálogo, né, e nada acontece, e nem o cemitério toma conhecimento, e agora virou uma questão gravíssima, porque o professor Olínio morreu semana passada, eu estive lá, né, no cemitério, no enterro, depois eu passei no Carmo para ver o estado do mausoléu do Barão e afastou ainda mais. Então, ali não é só uma questão de patrimônio, não é só de memória afetiva, a gente está falando de defesa civil, porque o túmulo vai desabar e pode matar as pessoas e vai cair em cima dos outros
túmulos que estão nas proximidades, e é um caso que, assim, é incrível no Brasil, mas ninguém toma conhecimento. Então, eu acabei finalizando esse relatório na segunda-feira, já mandei na segunda mesmo para o Ministério Público Federal, e, curiosamente, na terça, o Anselmo lá me perguntou se tinha alguma pauta quente. Eles chamam de pauta quente, né? Quando tem alguma coisa de denúncia. E aí encaminhei e hoje saiu no Anselmo, né? Bem, tenho mais notícias, que é a denúncia em si, que agora a batata quente eu passo para a mão do Ministério Público, né? Que se vire, né? E dê o jeito dele, né? Porque não é tombado, e se não é tombado, a priori, né, a gente só teria aí o decreto cemiterial de 2014 para cuidar desse monumento, né? Mas os cemitérios não têm responsabilidade, os descendentes também não têm. Lembre-se que quando roubaram a porta de bronze do mausoléu do Marquês do Paraná, no São João Batista, eu fui até lá, medi e me prontifiquei a fazer, que eu tenho uma vantagem, né? Eu sou carpinteiro, pedreiro, serralheiro, né? E, enfim, até o material eu tenho. Então, não teria custo nenhum, nem para mim, porque o material eu tenho da porta. E me prontifiquei gratuitamente a colocar uma porta dentro do mausoléu, né, do Marquês do Paraná, e eu já estou falando de outro túmulo, né, lá em Botafogo, isso porque estão roubando os elementos escultóricos dentro do mausoléu, né, do Marquês. E o cemitério disse que não poderia autorizar se eu não tivesse por escrito uma autorização dos descendentes, né? Então, enfim, acabei fazendo essa denúncia, e aí agora vem uma boa notícia. Bastou sair no Anselmo, né? A coisa já está repercutindo, e eu fui procurado hoje por um embaixador, né? Do Ministério das Relações Exteriores, uma pessoa que eu já vi, né? Que é altamente importante, sogro do ministro Ernesto, e que já é um descendente direto dele, ou seja, tem responsabilidade sobre o túmulo, né, e que já está querendo conversar. Então, já é uma luz que se acende no final do túnel, né, porque, pelo menos no caso do Marquês do Paraná, a gente já pode ter essa autorização, e, assim, é uma coisa tão simples, né, porque é claro que o túmulo precisa ser restaurado, né, mas isso é uma outra coisa que eu não posso me comprometer a fazer por não ter recursos. Mas a porta em si é possível fazer, né? Até porque existe uma preciosidade, tanto dentro, né, do mausoléu do Marquês como do Barão, que são as múmias, né? Eles foram mumificados, certamente deve existir preciosidades ou informações ou coisas relevantes junto ao corpo, além da múmia, né? Isso é uma preocupação grande que eu tenho, porque, conforme eu sempre digo, nós somos, querendo ou não, responsáveis por tudo que acontece no patrimônio à nossa volta, né? E, da minha parte, eu respondo, eu não quero viver num tempo, daqui a 500 anos, no qual os livros de história vão falar que tudo se perdeu, né? Então, assim, pode até tudo se perder, mas vai ter lá uma nota dizendo que tinha um louco, Cláudio Prado de Mello, que se revoltou e que denunciou e que, enfim, tentou fazer alguma coisa, mesmo que não consiga e mesmo que tudo seja destruído. Mas, enfim, espero que isso não aconteça, né? E vamos aí tentar esse trâmite, esse diálogo, para que se consiga fazer alguma coisa. E se o Ministério Público Federal se mexer e cumprir as obrigações dele, ele realmente vai conversar com essas concessionárias e vai, né, trazer para um diálogo para ver o que vai se fazer com esses, né, esses bens cemiteriais que são imensos, importantíssimos e que a gente está perdendo, né? E só lembrando que o Recoleta, o Père Lachaise, o Highgate, né, tanto em Buenos Aires como em Paris, em Londres, eles têm esses cemitérios super bem tratados, são pontos turísticos, e o Highgate atualmente cobra, inclusive, 4 libras para que as pessoas entrem para visitar os túmulos. Então, é uma potencialidade, inclusive, turística, né? Que pode ser explorada, isso se a gente tiver gestores que minimamente têm essa sensibilidade, tá? Obrigado por me ouvir, e eu vou depois botar um link aqui para mostrar para vocês a notícia.
Obrigado, Cláudio, mais uma vez pelas suas considerações. Eu vou abrir para as considerações finais e a gente já vai encerrando. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Fala. Não? Então, Bom, Vinícius? não é só mesmo agradecer, né, o seu convite, né? Agradecer o convite. Foi bom conversar, né, com as pessoas, a gente discutir essas questões, né? Acho importante, né, indo construindo aos pouco uma historiografia da nossa região. Isso é interessante, né? Até porque história é uma coisa que nunca você chega à conclusão de que você chegou ao fim da história, pesquisou a história de tal lugar, a gente sabe exatamente as coisas como elas aconteceram no passado. Isso é um mito, né? A gente nunca vai saber exatamente como tudo realmente aconteceu no passado, nem a gente vai conseguir pesquisar a história de tal lugar. É necessário realmente todo esse conjunto de trabalhos que se complementam, que se interpenetram, que discutem entre si, né? A gente fazer esse cruzamento de informações, esse debate das tantas modalidades de pesquisa, dos tantos aportes teóricos, que eu sei que nós temos aportes teóricos distintos, modalidades de pesquisa distintas, mas é interessante, né, fazer. Eu quero agradecer a oportunidade, né, David? Então, muito obrigado. E sempre que for possível, puder contribuir, a gente está aí para colaborar. Também eu falei aí que caiu alguma coisa aqui na hora que o David me chamou, desculpa. Queria agradecer o convite e queria manter esse contato, né, entre o Centro de Memória de Itaboraí, que eu acredito que, não sei, possam ter tido algumas desavenças, alguns afastamentos, assim, entre o Instituto, que vocês podem sempre contar com a gente agora no Centro de Memória. Vamos manter essa relação, até porque para a construção de uma memória de um município que é pequeno, não em tamanho, né? Mas assim, na conservação de um acervo e tudo mais, a gente é um pouco minoria nesse momento. Então, a gente tem que se unir, não pode ficar se separando nem nada disso. Vamos construir, né, esse discurso da memória de Itaboraí, da história. Vamos manter contato. Eu estou à disposição de vocês para pesquisa, que vocês precisarem de lá do Centro de Memória. David tem meu contato, passar para vocês se precisar. E estamos aí, né, na luta da cultura. Então, de portas abertas para o Instituto e vamos continuar nesse contato. E o principal, né, Paula? Você é historiadora também, que você falou, você é recém-formada pela UF também, né? A Paula até brincou comigo, falou, Paula, eu vou te convidar para a reunião. E Paula brincou comigo, vou me apresentar para os outros historiadores, né? Então é minha colega de universidade, com a diferença aí de uns 30 anos. Oi, Vinícius. Posso falar alguma coisa? Pode. Só aproveitar e dar uma notícia, que eu quase que eu deixei escapar. A Paula terminou a graduação, e outros colegas. A Universidade Salgado de Oliveira abriu agora, recentemente, está lá no Facebook, do PPGH Universo, abriu o edital para seleção para mestrado e doutorado. Tá? Abriu lá, tem vagas para bolsa 100%, enfim, tem lá o link com o edital. Então está aberto para quem tiver interesse, vaga para seleção de mestrado, doutorado. Aí tem lá a informação das linhas de pesquisa, como é que é o processo de seleção, tudo no edital, tá bom? Então, quem estiver interessado, está disponível no PPGH Universo. Tá bom, Vinícius, muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer? Posso dar um recado para Cláudio? Ô, Cláudio. Sim. O Cláudio é o seguinte, olha só. O médico que fez a mumificação do Barão de São Gonçalo também fez a mumificação de João Caetano, cara. Então, tem vários trabalhos deles
que não seja do Barão de São Gonçalo. O João Caetano também foi mumificado pelo mesmo médico. Então, eu fico pensando assim, somos uma coisa só, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar em cima da unificação de todos os trabalhos, né? Porque, se você for ver o trabalho de mumificação do médico do Barão de São Gonçalo, ele fez várias mumificações, né? de várias pessoas, né? Então, o repertório, né, de cemitério, né, de mausoléu, é muito maior do que a gente possa imaginar. A gente fica focado só na questão do Barão de São Gonçalo. Não, o meu motivo da preocupação do Barão é que o túmulo está desabando. Eu sei, querido. Nesse momento, eu não estou nem, num primeiro momento, preocupado com a múmia, que está lá embaixo, entende? Mas é uma questão de fazer alguma coisa. Eu sei, querido. Inclusive, eu posso até te assegurar que eu estive até poucos minutos com o chefe de gabinete do prefeito de São Gonçalo e a gente está atento a essa questão e a gente vai conversar essa semana sobre isso também, tá bom? Se tiver alguma novidade, eu vou passar para vocês, tá bom? E, inclusive, o chefe de gabinete do prefeito aqui de São Gonçalo é meu amigo, jogou bola comigo, essa coisa toda, e ele está apreensivo realmente com relação a essas questões, tá bom? E se tiver alguma novidade, eu vou passar para vocês. Só para pontuar, né? Assim, as pessoas agora todas vão saber que já existe uma denúncia no Ministério Público, que faltava, e que agora ainda estou botando na imprensa, entende? Então, assim, é para forçar a barra mesmo, porque tanto um quanto o outro, tal como os do cemitério do Catumbi, né? São muitos que estão todos desabados. O meu diagnóstico tem 40 páginas, tá? Então, assim, eu fiz só um breve apanhado, né? Ou seja, a gente tem que começar a criar uma tratativa, isso tem a ver também com a prefeitura, né? E é hora de começar a mexer, porque a gente não pode, de uma vez por todas, perder esses túmulos todos de uma forma passiva. Mas não é só isso, não. A gente já falou sobre a questão da Fazenda Gulubandê também. Maravilha. A gente falou sobre tudo isso e tenho certeza que o governo municipal daqui está interessado em fazer todo esse resgate histórico da cidade, tá? Inclusive por questões até financeiras mesmo, né? Resgate financeiro da cidade através da história, ok? Boa noite para vocês, muito obrigado pela oportunidade aí de falar alguma coisa aqui com relação às novidades, tá bom? Obrigado, Sérgio. Obrigado, Cláudio. Ana Maria, você gostaria de fazer uma fala? Só para encerrar, eu queria agradecer o David, você ter me convidado. É um prazer estar aqui e eu espero vê-los em outras oportunidades, quando da vida aí, certamente vou ver vários de vocês, a Paula, todo mundo, e eu agradeço, foi muito interessante, obrigado, professor Vinícius, também, gostei de ouvir a sua fala, e foi um prazer, né? Com o professor Rui também, a Renata, que está escondida ali, todo mundo, o Wildebrando, que foi um prazer conhecê-lo também, enfim, eu agradeço pela oportunidade, tá bom? Obrigada, David. Obrigado, Mariana. Isso aqui é uma das ferramentas do Instituto, né? As sessões, não são sessões temáticas, foi até uma dica aqui do meu vice-presidente João Vieira, está quietinho ali, ele estava trabalhando, falou, não vou poder participar, que eu vou estar em serviço, mas ele conseguiu estar presente aqui, está acompanhando a nossa sessão, né? A gente também tem essa questão da revista, né? Como o Rui falou. A gente também tem as visitas de campo, que ficaram limitadas também agora à questão da pandemia, né? A gente já está começando a agendar algumas visitas, né? O Alexandre Valadão já disponibilizou uma visita lá no Museu Histórico da cidade do Rio de Janeiro, né?
O Ronaldo, que é da banda municipal aqui, também está agilizando uma série de visitas lá em Magé também, que é um município vizinho aqui também, né? Então a gente tem esses ramos, esses caminhos de atuação, né? Agradecer a presença também do Luiz, Maurício, meu amigo também, e já deixar um convite para ele aqui fazer uma fala na próxima sessão, falar um pouquinho sobre a dissertação de mestrado dele, que foi em cima da colônia, né, o leprosário do Iguá, né, Luiz? Você tem sua vertente em cima, né, na questão de saúde pública, né? Então, isso também é uma questão muito importante, né, que algumas pessoas aqui também que faz parte do Instituto provavelmente vai ter alguma memória afetiva também, né, talvez, em cima dessa questão aqui do leprosário. A gente deixa uma outra oportunidade, né? A gente já vai para 3h30 de sessão, né? E a gente já vai encerrar, né? E agradecer mais uma vez a presença de todos e todas aqui, né? Essa reunião vai estar gravada, eu vou disponibilizar lá no nosso canal lá do YouTube, né? Para servir também de base, né? O Instituto também tem essa missão, né? Além de recolher documentação, né, servir de apoio, né, para as instituições públicas, também produzir material, né. Então, até as nossas sessões, os nossos diálogos, né, esse trabalho que o Cláudio está fazendo aqui em salvaguarda de proteção, né, da questão do monumento, né, do túmulo do Barão, né, assim como na nossa região também a gente tem 2 túmulos tombados. Eu estava dialogando com o professor Vinícius, eu e o Luiz Maurício, a gente participou como sociedade civil, alguns anos atrás, quase uns 8 anos, né, Luiz? Do grupo de trabalho do Sistema Municipal de Cultura, que não conseguiu se efetivar. Eu estava como subsecretário também na gestão passada, mandei para a Câmara não quis aprovar, né, por questões políticas, mas aí o atual governo aprovou com o mesmo texto, né, só mudou o nome do prefeito e o nome do secretário. A gente continua tendo um bom diálogo, né, de vez em quando estou lá na secretaria auxiliando o pessoal. E a gente tem uma questão aqui de ter criado um Conselho de Cultura e um Conselho de Proteção do Patrimônio Cultural e Natural. Né? Itaboraí tem 33 bens tombados. E uma das outras questões também, só para encerrar, que foi uma da ideia do Dawson, do Encontro de Preservação do Patrimônio, que é a provocação positiva a todos os setores, né? Público, privado, sociedade civil, de proteção desse patrimônio. Né? Itaboraí tem 33 bens municipais, o plano diretor já pediu mais 50, né, para tombar. O que Maricá tem tombado a nível municipal? O que São Gonçalo tem tombado a nível municipal? Cachoeira de Macacu, Vinícius aqui também uma referência lá com relação à proteção lá de São José da Boa Morte, Santíssima Trindade, né? A gente não consegue resolver o mundo, né? Mas cada um dentro da sua possibilidade humana, né, vai dando a sua contribuição para deixar um legado aqui para as próximas gerações. Então, gente, eu vou encerrar, né? Na próxima vez. Obrigado, Vinícius, pelo parabéns. E na próxima sessão eu vou divulgar, né? Eu convidei o Alberto Fioravante, ele não me respondeu ainda, né? Para fazer a próxima sessão. O Alberto, ele foi a pessoa que desenvolveu o brasão de Itaboraí na década de 60, né? Ele não me confirmou, né? Mas já deixo aqui o convite para o Luiz para uma sessão nossa aqui, falar um pouquinho sobre a questão da saúde pública no município, né, dentro do contexto que você, no recorte temporal que você analisou. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos e todas. Então, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Um abraço. Tchau, tchau.